Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula, a gente vai ver as funções trigonométricas, a função seno e a função cosseno. Vamos começar? Antes da gente começar a montar a função seno e a função cosseno no plano cartesiano, a gente tem que definir alguns valores, alguns pontos que a gente precisa para colocar no gráfico. Como a gente trabalha no plano cartesiano, os valores de x não são em graus, são em radianos. Então, os pontos principais de um ciclo, tá? Ou um período, tá? É uma volta de 0 até 2π. Então, eu vou precisar desses pontos principais para montar o meu gráfico, fazer o esboço dele. Então, ele começa 0 graus, ou 0π, depois aqui equivale a 90 graus, que é o π sobre 2. Aqui era o 180, que era igual a π, 270 graus, que é o 3π sobre 2, e aí volta 2π, tá? Ou 360 graus. Então, vou colocar na minha tabela aqui. Vou começar do zero, depois o π sobre 2, π dividido por 2 é aproximadamente 1,6, tá? Depois o valor do π, que é aqui, que é aproximadamente 3,14. Depois 3π sobre 2, que é aproximadamente 4,7. E aí 2π, que é 2 vezes 3,14, aproximadamente 6,3, tá bom? Então, definir esses valores. Eu quero os valores para seno e para cosseno, tá? Aí eu tenho que o seno de zero, né, o 0 graus está bem aqui, tá? Então, para o seno, ele rebate no zero. Seno de zero é zero. E cosseno de zero, ele está onde? No eixo dos cossenos. Lembrando que esse é o eixo dos cossenos. Ele está no 1. Então, igual a 1. Para o π sobre 2, que está bem aqui, o seno, ele está bem no 1. Então, o seno de π sobre 2 é 1. E o cosseno rebate aonde? No zero, tá? Para π está bem aqui. Para seno é zero. E para o cosseno, ele está onde? No menos 1. Então, cosseno de π é menos 1. Cosseno de 3π sobre 2, 3π sobre 2 está aqui. Rebate no cosseno no zero. E para o seno, ele está onde? No menos 1, no eixo dos senos, tá? Do 3π sobre 2, opa, é ao contrário, né? Deixa eu trocar ali. O seno é menos 1 e o cosseno é zero. Para 2π, ele está no mesmo lugar do zero. Então, seno de zero é zero e cosseno de zero é 1, ok? Eu posso também andar no meu círculo trigonométrico no sentido o sentido horário, né? Então, aqui começa no zero, então, se eu vier no sentido horário, esse aqui é o menos π sobre 2. Então, vou colocar ali o menos π sobre 2, que é aproximadamente menos 1,6. Então, menos π sobre 2 cai aqui. Então, o seno e o cosseno de menos π sobre 2 é igual de 270 graus, né? O seno está no menos 1 e o cosseno rebate no zero, tá? Depois eu tenho o quê? Menos π. Então, menos π é aproximadamente menos 3,14, tá? E aí é o mesmo do seno e cosseno de π, porque está no mesmo lugar, tá? Então, seno de π é zero, cosseno de π é menos 1. Daí ele anda de novo. Aqui ele fica no menos 270 graus, que é o menos 3π sobre 2. E seno e cosseno é igual o de π sobre 2, tá bom? Então, menos 3π sobre 2, que é aproximadamente menos 4,7. O seno é 1 e o cosseno rebate no zero. Aí, volta aqui, ó, começa de novo no menos 2π, tá? Tô andando no sentido horário, ele vai contando negativo. Então, menos 2π, aproximadamente menos 6,3. E aí, o cosseno tá no 1 e o seno rebate no zero. Agora, eu vou montar o gráfico do seno, tá? Para o seno, então, eu vou pegar os valores que eu tenho de x, tá? E o y vai ser o seno de x, ok? Então, eu tenho, se x for zero, o seno de x é zero. Então, eu vou colocar ali, ó, no zero e zero, tá? Se o x for π sobre 2, que é aproximadamente 1,6, o seno é 1. Então, eu vou colocar ali aproximadamente 1,6, tá aqui, ó,
vou colocar o π sobre 2 aqui, ó, 1,5, depois 1,6. Vou colocar uma unidade aqui, só para ficar um pouquinho maior, 1 e menos 1, tá? Lembrando que tanto seno quanto cosseno variam de 0 até 1. E aí, eu coloco seno de π sobre 2, que é aproximadamente 1,6, é igual a 1, ok? Depois, seno de π, ó, que é aproximadamente 3,1, seno é 0. Então, π tá mais 3 ali, 3,1 é 0. Tá bem aqui, tá bom? Outro ponto, 3π sobre 2, que é aproximadamente 4,7, o seno é menos 1. Então, eu vou ali no 4,7, mais ou menos aqui, eu tenho 3π sobre 2, que é menos 1, tá? Ó, que bate ali no menos 1, ok? E o seno de 2π, que é aproximadamente 6,3, é 0. Então, 6,3, que é 0. Eu fechei um ciclo, tá? E aí, é só juntar a minha senoide, ó. Vai ali, ó. Vai aqui. E vai aqui. E aí, ela vai infinitamente fazendo essa senoide. Para negativo, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Seno de menos π sobre 2 é menos 1,6, é menos 1. Então, vou ali, ó. Menos 1,6 é menos 1. Bom, isso é só um esboço, tá, gente? Aqui, seno de menos π, menos 3,1 é 0. Então, menos 3,1 é 0, tá ali. De menos 3π sobre 2, que é menos 4,7, mais ou menos aqui, é 1. Então, vou ali, ó, rebate ali no 1, tá? E de menos 2π, menos 6,3 é 0. Menos 6,3 é 0. Tá bom? E aí, continua a minha senoide. Aqui, vai ali, volta, e ela continua infinitamente, tá? Para cosseno, mesma coisa, tá? Só que aí muda os valores, né? Cosseno de 0 é 1, então cosseno de 0 é 1, fica ali, ó, 0 e 1. Cosseno de π sobre 2, 1,6 é 0, então aqui vai no 0, de π sobre 2. Cosseno de π, 3,1 é menos 1, então para π é menos 1, rebate no menos 1. Cosseno de 3π sobre 2, que é 4,7, é 0. Então, vai ficar no 0 aqui. E cosseno de 2π, 6,3, é igual a 1. Então, de π, 6,3, rebate no 1 ali. Então, aqui eu faço a minha cossenoide, olha. Tá bom? E aqui ela tende a mais infinito também. Para negativo, mesma coisa. Menos π sobre 2 é menos 1,6, o cosseno é 0. Então, menos 1,6 é 0. Para menos π, menos 3,1, cosseno é menos 1. Então, ali no menos 3,1, rebate no menos 1. E no menos 3π sobre 2 é 0, que é o menos 4,7 é 0. E para menos 2π, menos 6,3 é 1. Então, ali, rebate no 1. E aí, eu continuo a minha cossenoide. Vai, volta. Tá? E aí, ela tende a menos infinito. Tá bom? Lógico que tem outros valores no meio, tá? Por exemplo, para 1 eu tenho o valor aqui, tá? Para 2,5 também. No plano cartesiano, no eixo cartesiano, a gente trabalha em radianos, tá? Não em graus. Então, a gente achou a função cosseno de x e a função y igual a seno de x, que está em azul. O que acontece? São funções, né? Então, tanto para y é igual a seno de x, quanto para y é igual a cosseno de x, o domínio são todos os valores que o x pode assumir, tá? Então, ela não para, né? Elas são contínuas. Então, x pertence aos reais, tá? Para as duas, não tem parada. Não ser contínua, né? Só para a gente lembrar, por exemplo, tem o eixo x e o eixo y aqui. A função y é igual a 1 sobre x, que ela não está definida
para x igual a zero, né? X tem que ser diferente de zero. Então, se eu perguntar, essa função sobre x, ela é contínua dentro do intervalo de menos 3 até 3? Ela não é contínua, porque ela não está definida para x igual a zero, tá bom? Então, isso é não ser contínua. Agora, a seno e a cosseno, elas são contínuas em toda a sua extensão. Lembrando que elas são infinitas, tá? Essa senoide e a cossenoide, elas são infinitas. Mas os valores de y, que é os valores da imagem, tá? Que y pode assumir, y pertence aos reais, tal que existe uma restrição. Tá vendo? Ela fica sempre entre menos 1 e 1, né? Os valores de y, tanto para seno quanto para cosseno. Então, o domínio, a imagem nesse caso, y pertence aos reais, tal que o y fica entre menos 1 e 1. E raízes, né? Lembra o que são raízes? Raízes são pontos onde as funções tocam no eixo x, tá? Então, aqui a gente tem o eixo y e tem o eixo x. Tanto seno quanto cosseno, tá vendo que ela vai, volta, toca no eixo x. Ó, raiz. Seno, ó, raiz, 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 raiz. Então, elas têm infinitas raízes, tá? Porque infinitamente ela vai indo e voltando, tem infinitas raízes. Então, a partir da função y igual a seno de x, eu posso pensar no gráfico das outras variantes de seno de x. Tá? A função seno de x, lembrando que ela tá em azul aqui, ela é contínua, né? O domínio são todos os reais, tá? E a imagem fica entre menos 1 e 1, correto? Que são os valores que y pode assumir, do seno de x. Se eu fizer essa função seno de x mais 1, vocês não concordam comigo que todo valor do seno de x vai subir um ponto? Então, aqui eu tinha os valores de seno de x, mais um ponto fica 1, mais um ponto fica 2, mais um ponto fica 1, não é? Então, no gráfico ali, ó, tá no 0 mais 1, fica aqui, ó. Tá no 1 mais 1, fica no 2. Tá no 0 mais 1, fica no 1. Tá no menos 1 mais 1, fica no 0, tá? Então, aí o gráfico dela ó, vai ficar ali, a senoide, né? Ó, vai, sobe um ponto. Opa! Ela vai ficar assim, tá? Tanto positivo quanto negativo, ó. Sobe um ponto, sobe um ponto, sobe um ponto, sobe um ponto, tá bom? Só que aí muda o quê? O domínio não, o domínio continua sendo todos os reais, tá? Mas a imagem agora, ela fica, os valores de y ficam concentrados entre 0 e 2, tá bom? Então, aqui muda a imagem, fica entre 0 e 2 e continua tendo infinitas raízes, porque ela vai tocar ó, no eixo x, tá? Ela vai e volta, mas ela vai tocando no eixo x. Continua tendo infinitas raízes. Diferente dessa aqui, ó, seno de x mais 3 pontos, então vai ser a função seno de x e ela sobe 3 pontos, né? Então, se estava aqui no 0, vai subir 1, 2, 3, vai ficar aqui, ó. Se estava no 1, sobe 1, 2, 3, cai aqui. Se aqui estava no 0, sobe 1, 2, 3, né? Aqui estava no menos 1, sobe 1, 2, 3, tá bom? Aí a senoide vai ficar ali, ó, tá bom? Ou no negativo, ó, o menos 1, 1, 2, vai cair aqui, tá bom? Aí eu tenho a senoide também, finita, mas ela fica entre 2 e 4, tá? Então, a imagem muda. O y só vai variar entre 2 e 4, e nesse caso não vai ter raiz, porque ela não vai tocar no eixo x, não é? Não toca no eixo x. E o y de seno de x menos 2, que é a 3 aqui, certo? Toca no eixo x, tem raízes, né? O domínio continua, x pertence aos reais, são os valores que x pode assumir, mas a imagem também altera, né? Então, se é menos seno de x menos 2 pontos, então a minha função seno ela vai descer 2 pontos. Então, se estava aqui no 0, ó, desce 2, 1, 2, cai aqui. Estava no 1, desce 1, 2, vai ficar aqui. Estava no 0, desce 1, 2 pontos. Estava no menos 1, desce 1, 2 pontos, fica aqui. Então, a minha senoide vai ficar concentrada aqui, ó,
né? Aqui é a mesma coisa, tava no 1, desce 1, 2 pontos, menos 2. Então, a minha senoide, ela fica concentrada aqui entre menos 1 e menos 3. Então, nesse caso, muda a imagem, que é o y, né? Fica entre menos 3 e menos 1. E não tem raiz, né? Ela não vai tocar no eixo x. Se ela fica no máximo aqui no menos 1, não toca no eixo x. Então, se eu pegar essa função aqui duas vezes o seno de x, então todo valor do seno de x vai ser multiplicado por 2, não é? Não dava 0 vezes 2, continua 0, vezes 2, 2, vezes 0, vezes menos 1, menos 2. Vezes 0 é 0, vezes 1, 2, 0, menos 2 e 0. Aí no gráfico eu vou colocar ali, ó, x for 0, continua ali. Se x for π sobre 2, fica 2. Então, π sobre 2 ali, ó, fica 2. Se for π, continua 0, continua ali. Se for 3π sobre 2, 4,7, fica menos 2. Então, era menos 1, fica ali no menos 2, tá bom? Se for 2π, era 0, continua 0. Aí, a senoide, ela vai ficar assim, ó, um pouquinho maior, ó. Tá vendo? Continua infinitamente, tá bom? Para negativo também, ó, menos π sobre 2 é menos 2, ó, né, ó, menos π é 0, continua ali, menos 3π sobre 2, menos 4,7 é 2, e menos 2π, então ela fica mais ou menos assim, tá bom? Lembrando que é um esboço, tá? Não tá perfeito. Então, essa é a função duas vezes seno de x. Muda o domínio? Não. Continua sendo todos os reais. Muda a imagem, tá? A imagem, então, o y pode ir de onde até onde agora? Ele tá indo de menos 2 até 2. Então, a imagem, nesse caso, varia de menos 2 até 2. Tem raiz? Tem. Continua tocando no eixo x. Aliás, nos mesmos lugares do seno, né? São as mesmas raízes do seno, mas são infinitas raízes. E aí, se for vezes 3, mesma coisa. Antes de fazer o gráfico, eu posso pensar o quê? Se é tudo vezes 3, vai variar entre menos 3 e 3, correto? Então, se eu multiplicar tudo por 3, se for vezes 0, dá 0. 1 vezes 3, 3. Se for vezes 0, continua 0. Menos 1 vezes 3, menos 3. Né? Então, eu tenho que vai ficar 0, vai ficar vezes 3, vai ficar um 3, 0, menos 3, 0, 3, tá? Ela vai ficar um pouquinho maior, ó, variando entre menos 3 e 3 infinitamente, né? Aqui, ó, vai lá no 3, 0, então aqui também, ó. Lembrando que é um esboço, tá? E ela fica assim, a senoide. Ah, e se for menos o seno de x? Todo valor de x é multiplicado por menos 1? Ou seja, vai inverter o sinal quando eu multiplico por menos 1. Então, ali tem os valores de seno de x, se for vezes 0, continua 0. Se for 1, menos 1. 0, se for menos 1 vezes menos 1, fica mais 1, 0, fica menos 1, 0, mais 1 e 0. E aí, eu tenho, ó, seno de 0 é 0, então, continuando 0. Seno de π sobre 2 vai ficar menos 1, tá vendo? Π sobre 2 era 1, vai ficar menos 1. De 0 a 0, era menos 1, multiplica, vai ficar mais 1. De 0 a 0, se era mais 1, fica menos 1. Então, a senoide, ó, continua ali, muda um pouquinho, inverte tudo, né? Se era negativo, fica positivo, se é 0. Se era positivo, fica negativo, e 0 continua. Então, continua a minha senoide aqui. Ok? Então, domínio e imagem continuam iguais, né? Ela continua entre menos 1 e 1, a imagem, e domínio todos os valores de x, todos os reais. E raízes também, tem infinitas raízes, continuam sendo as mesmas raízes da função seno de x. Agora, a função y é igual ao módulo de seno de x. Se o seno de x está em módulo, então, tudo que é positivo continua positivo, e tudo que é negativo fica
positivo. Então, ela rebate lá em cima, ó. O que é positivo continua positivo, o que é negativo fica positivo, ok? Então, ela fica assim, tá? Muda o domínio? Não, o domínio continua sendo todos os reais. Mudam as raízes? Não, continua tendo infinitas raízes, ó. E são as mesmas do seno de x, né? Toca ali no eixo x. O que muda é a imagem, tá? A imagem sem módulo, tá? Ela fica só entre 0 e 1, tá bom? Então, a minha imagem, os valores que y pode assumir, ficam entre 0 e 1. Para funções desse tipo, tá vendo? Y igual a seno de 2x, onde eu altero aqui dentro do seno, o que vai acontecer? Vai alterar o período da função senoide, tá? O que é período? Aqui eu tenho a função seno de x, que tá em azul. O período, ele começa ali, ó, e ele faz, ó, 0, 1, e 0. Então, isso aqui é um período, tá? Que no caso vai de 2π em 2π. Depois ele começa, ó, mais 2π faz de novo. Para negativo também, 2π faz de novo. Então, nesse caso, a gente chama de período é igual a 2π, porque ele faz essa curva inteira dentro de 2π, ok? Quando eu mudo para 2x, tá bom? Vai alterar o meu período. O que vai acontecer com o meu período? Se está multiplicado por 2, tá? O que você vai fazer? Um macetinho. O período vai ser 2π dividido por 2. Se fosse vezes 3x, seria dividir por 3. Então, o período vai ser π. E se aí significa o quê? Que ele vai fazer essa volta aqui, esse período, num espaço menor. Vai fazer que aqui vai de 0 até 2π, então ele vai fazer de 0 até π, essa volta aqui. Então, o que acontece? Ela vai diminuir. Então, vou cortar aqui em 4 partes. 1, 2, 4 partes iguais. Então, aqui 0, depois 1, 0, depois menos 1 e 0, tá? Então, o período fica menor, tá vendo? Eu faço isso aqui, ó, num período menor. E aí, continua, né? Dentro desse âmbito aqui. A imagem continua entre menos 1 e 1, tá? Ela não vai sair daqui. E as raízes também são infinitas. Então, como é que eu monto esse gráfico, né? Eu montei o gráfico aqui a partir da função seno, mas os valores que eu acho para x, o que eu vou fazer? Então, aqui estão os valores de x, aqui é igual a y, que é o seno de 2 vezes o x. Quem vão ser os meus valores de x? Sabe o que você vai fazer? Se eu não dividiu, o período não é π, tá? Você vai pegar esse período e dividir por 4. Então, vai ser π sobre 4. Vai começar o x do zero e você vai somando π sobre 4. Π 0 mais π sobre 4 é π sobre 4. Mais π sobre 4 é igual a 2π sobre 4, que é igual a π sobre 2, né? Simplificando. Mais π sobre 4 dá 3π sobre 4. Mais π sobre 4 dá 4π sobre 4, que é igual ao π, tá? Percebam que tem que terminar aqui onde termina o período de fato. E aí, eu vou ter, então, que o y aqui, né, seno de 2x, e o x são esses valores aqui. Então, vou ter seno de 2 vezes 0, que é seno de 0. E o seno de 0 é 0, tá bom? Então, seno de 0 é 0. Vou fazendo de novo ali, ó, ok? E aí, eu também tenho que é o seno, então, né, de 2 vezes π, de 2 vezes π sobre 4, ou seja, seno de π sobre 2, tá? Que é o seno de 90 graus, que é igual a 1, tá? Ali no gráfico, ó, π sobre 4 tá aqui, que é igual a 1, ok? Π sobre 4. Depois, π sobre 2, que é o 1,6, né? Desculpa, aproximadamente. Então, eu vou ter o quê? Seno de 2 vezes π sobre 2, quarta, fica seno de π, que vale 0. Então, aqui, ó, no π sobre 2, que é 0. Então, se eu pegar também seno para x 2 vezes 3π sobre 4, então, vai quarta, fica seno de 3π sobre 2, que é menos 1, tá? Pega a tabelinha de vocês
né? Se vocês quiserem acompanhando esses valores aqui, mas dá para colocar na calculadora também, que é menos 1. Então, tá aqui, ó, 3π sobre 4, aproximadamente 2, alguma coisa, tá? Então, menos 1, que é esse ponto aqui, ok? E seno de π vezes 2 é o seno de 2π, que é 0, ó, ok? E aí, eu tenho os valores que a gente tinha achado, tá bom? Então, vamos lá. Então, se é seno de x dividido por 2, o período vai ser o quê? 2π, e se era vezes 2, eu dividia por 2. Como é dividido por 2, então, eu vou multiplicar por 2. Então, o período fica igual a 4π, tá bom? Para eu fazer o gráfico aqui, então, eu vou colocar os valores de x. Vou começar do 0, tá? E vou somando quem? Eu vou pegar o período, que é 4π, e vou dividir por 4, tá? Vai dar π. Então, você vai somando π. 0 mais π, π, π mais π, 2π, 2π mais π, 3π, mais π, 4π. Tá vendo que volta no período, ok? Que é um período só. Então, a minha função é y, que é o seno de x dividido por 2. Então, eu vou ter seno de 0 dividido por 2, que é seno de 0, que é 0, tá bom? Então, eu já vou colocando ali no meu gráfico, seno de 0, que é 0. Se o x for igual a π, que é 3,14, então, eu vou ter seno de π dividido por 2, que é o seno de 90 graus, que é 1. Então, o π é 3,14, tá? Que é igual a 1, fica ali, tá? Se o x for igual a 2π, então, eu vou ter seno de 2π dividido por 2, corta, corta, é seno de π, que é 0. Então, ali, seno de 2π tá aqui, que é 0, então, fica ali no 0. Se x for igual a 3π, então, eu vou ter seno de 3π dividido por 2, tá? Que é igual a menos 1. Se vocês quiserem, estejam com a tabelinha de vocês que já tem os valores de seno e cosseno, tá? Só pra gente ir mais rápido para montar o gráfico. Então, seno de 3π sobre 2 e 3π sobre 2 é igual a aproximadamente 4,7. Ou, desculpa, 3π, né? Tem que colocar o 3π, não o 4π. 3π aproximadamente 9,42. Então, tá aqui, ó, mais ou menos 9,42 é menos 1, tá bom? E se o x for igual a 4π, então vai ficar seno de 4π dividido por 2, que é o seno de 2π, que é 0. E 4π é aproximadamente 12,6, tá? Tá bem aqui, que é 0, ó, tá bom? Então, o período inteiro, tá? Agora ele fica assim, ó. Tá lembrando? E aí ele continua, lembrando que é um esboço, tá? Não ficou perfeito. Mas deu para entender, né? Que ele também. A imagem não altera ainda, ela continua sendo entre menos 1 e 1, tá? O domínio são todos os reais. E ele continua tendo infinitas raízes. Então, vamos fazer mais algumas diferentes aqui, tá bom? Aqui eu tenho seno de x mais o π, tá bom? E o seno de 2x mais o π também. O que acontece? O período só vai mudar se o x estiver multiplicado por alguém, tá bom? No caso desse aqui, é um x, então ele continua com um período igual a 2π, tá bom? Então, os pontos que a gente vai observar para x são os mesmos do seno de x, ele não altera. Então, vai ser o 0, era o π sobre 2, o π, 3π sobre 2 e o 2π, correto? Já para esse aqui, os valores de x se alteram, né? Por quê? Porque sim. Não, porque está multiplicado por 2. Aí, o período está multiplicado por 2, eu divido por 2, é π, lembra? Aí, eu começava do 0, o que eu fazia? Pegava o π e dividia por 4, o período dividia por 4, então, mais π sobre 4, mais π sobre 4 dá 2π sobre 4, que é igual a π sobre 2, mais π sobre 4 dá 3π sobre 4, mais π sobre 4 dá 4π por 4, que é igual a π, tá? Isso aqui a gente até já fez. E aí, eu vou ter os valores do seno do y
nesse caso aqui, que é igual a seno de x mais o π, tá bom? Então, se o x for zero, então eu vou ter seno de 0 mais π, que é o seno de π, que é zero, ok? Então, eu vou ali, ó, se x for zero, dá zero. Se o x for π sobre 2, então eu vou ter seno de π sobre 2 mais π, que é igual ao seno de 3π, sobre 2, que é menos 1. Então, se o x for π sobre 2, que é aproximadamente 1,6, dá menos 1 aqui, tá? Se o x for π, então vai ficar seno de π mais π, que é o seno de 2π, que é zero. Então, se for 3,14, que é π, é zero. Se for 3π sobre 2, então eu vou ter seno de 3π sobre 2 mais o π, que é igual a 5π sobre 2. Então, sendo 5π sobre 2 é igual a 1. Então, o 3π sobre 2 que fica aqui, ó, 4, igual a 1. E se for igual a 2π, eu vou ter seno de 2π mais π, que é seno de 3π, que é zero. Então, se for no 2π ali, então, ok. Vou fazer fez um período ali, ó. Okay? E aí, ele continua com esse período, infinitamente, tá? Ok? Agora, faltou essa outra, né? Eu vou fazer de verde. Então, aqui, a função é y igual a seno de 2x mais o π, tá bom? Já viu ali? Se for zero, vai dar seno de 2 vezes 0 mais π, ou seja, seno de π, que é zero. Então, se for zero, vai dar zero também. Vou colocar ali, ó, dá zero também. Se for π sobre 4, se o x for π sobre 4, vai dar 2 vezes π sobre 4 mais o π, que vai ficar seno de 3π sobre 2, que é igual a menos 1, tá? Então, se for π sobre 4 tá aqui, ó, vai ser menos 1. Se for π sobre 2, então, eu vou ter seno de 2 vezes π sobre 2 mais π. Quarta a quarta vai dar seno de 2π, que é zero. Então, se for π sobre 2, 1,6, vai dar zero. Se for 3π sobre 4, eu vou ter seno de 2 vezes 3π sobre 4 mais π. Somando aqui, dá por 2, vai dar seno de 5π sobre 2, que é igual a 1 positivo, tá? E 3π sobre 4 fica aqui mais ou menos, tá? Dá 1 positivo. E se for igual a π, que é o 3,14, eu vou ter seno de 2 vezes π mais π, que é seno de 3π, que é zero. Então, que é zero. Então, ali formou um período, ó, tá? E aí, ele continua com esse período infinitamente. Ok? Perceba que ele ainda continua a imagem entre menos 1 e 1. Ele não saiu de menos 1 e 1. Então, agora, para fazer essa aqui, tá? Pega a calculadora e pega a tabela de valores de vocês. Então, vamos começar. Y igual a menos 2 vezes seno de 3x. Se o x está multiplicado, então lembra que vai mudar o que é o período de 2π. E eu vou dividir por 3 agora. Se está multiplicado por 3, o período vai ser 2π. Então, eu vou achar os valores de x para eu poder começar, tá? Para tanto, eu preciso pegar o meu período e dividir por 4, tá? Que é 4 sobre 1. Extremos por mês, vai ficar 2π sobre 3, 4, 12, que é π sobre 6, simplificando. Então, eu vou começar do zero e vou somando π sobre 6, tá? Mais π sobre 6 dá 2π sobre 6, que é π sobre 3. Então, mais π sobre 6 dá 3π sobre 6, que é π sobre 2. Mais π sobre 6, 4π sobre 6, que é 2π sobre 3. Tá vendo que volta no meu período, tá bom? Então, isso aqui vai dar um período inteiro. E aí, eu preciso jogar na função. Agora, o meu x é zero, então, eu vou ter 2 vezes seno de 3 vezes 0, mais 3. Seno de 0
é 0, vezes menos 2 dá 0, mais 3 dá 3. Então, se o x for 0, o y é 3, tá bom? E aqui é a mesma coisa. Π sobre 6 é aproximadamente 0,5, tá bom? Então, menos 2 vezes seno de 3 vezes π sobre 6, mais 3. Corta, corta, dá π sobre 2. Seno de π sobre 2 é seno de 90 graus, que é 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2, mais 3 dá um positivo. Então, se for 0,5 mais ou menos, ó, o π sobre 6 vai ser igual a 1. Tá bem ali, tá? Se for π sobre 3, né, se o x for, né, π sobre 3 e π sobre 3 é aproximadamente 1, tá? Aproximadamente 1. Então, eu vou ter menos 2 vezes o seno de 3 vezes π sobre 3, mais 3. Quarta, quarta dá seno de π é 0, então sobra 3. Então, se for π sobre 3, quase ali no 1, ó, π sobre 3 vai ser igual a 3, ok? Se for π sobre 2, menos 2 vezes o seno de 3 vezes π sobre 2, mais o 3, tá? Seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1 vezes menos 2 dá mais 2, mais 3 dá 5. Então, eu vou ter que, se for π sobre 2 dá 1,6 mais ou menos, né? 1,6, vou colocar aqui π sobre 2, dá 5. Então, vou lá, 5. Ok? E aqui, 2π sobre 3, né? Menos 2 vezes o seno de 3 vezes 2π sobre 3, mais 3. Quarta, quarta fica seno de 2π, que é 0, então sobra 3, ok? Aqui, 2π sobre 3 é aproximadamente 2,1. Então, ali no 2,1, eu vou colocar o 2π sobre 3, que deu 3. Ok? Então, ali fechou um ciclo. Vou ver se eu consigo desenhar bonitinho. É um esboço, tá, gente? Ó, fez o círculo ali, tá? E aí, ele continua, esse ciclo vai fazendo infinitamente, continua aqui, ok? O domínio são todos os reais, a imagem, ele tá ficando de 1 até 5, então, a imagem varia de 1 até 5, não tem raiz, ela nunca toca no eixo X, ok? Então, pessoal, por hoje é só. A gente fez para as funções seno, mas para fazer com cosseno é o mesmo modo de fazer, tá bom? Espero que tenham gostado, beijo e até a próxima aula.